cálculo de áreas entre curvas é dado por duas funções, onde a função superior subtrai da função inferior no intervalo dado, AB. Para fazer fx menos g de x, sempre fx tem que ser maior que g de x, ou seja, fx tem que estar por cima de g de x. No caso aqui, aparenta ter uma função só, mas na verdade nós temos duas funções. Nós temos essa função, x² mais 1, e tem essa função aqui, ó, que é y igual a 0. Essa é y igual a x² mais 1, e essa é y igual a 0, sendo esse y e esse o eixo x. Ok. Como essa função vale 0, eu não vou fazer a subtração dessa menos essa, porque essa função menos 0, 0 é elemento neutro na soma e na subtração. Então o que eu vou fazer? Vou obedecer minha função, meu cálculo de área, que é igual a um intervalo dado. Meu intervalo dado é o seguinte: o intervalo inferior vale 1, o intervalo superior vale 2. O inferior em relação à integral, 1 e 2. A minha função superior é essa, x² mais 1. A minha função inferior é essa, 0. x² mais 1 menos 0, próprio x² mais 1. dx. Eu vou fazer uma integral em relação à variável x e fazer o teorema fundamental do cálculo, que é substituir primeiro o superior, depois o inferior. Nesse caso, segue a cálculo de área. Integral de x², já vimos nos outros capítulos, x² sobre 3, integral de 1x, no intervalo de 1 a 2. Feito a integral, basta substituir os intervalos. Substituir primeiro o intervalo superior, 2. 2 ao cubo, 8, sobre 3. Substituir o 2 aqui, mais 2. Menos cálculo de área do intervalo inferior. 1 ao cubo, 1. Sobre 3, 1 terço. Mais 1. Substituir todos os dois intervalos no meu cálculo de área. Segue. Quem quiser fazer o MMC, fica à vontade, mas eu vou fazer 3 vezes 2, 6, com 8, 14. Nós temos 14 terços no primeiro. Mais, menos, menos. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4, 4 terços. Por fim, a área dessa figura aqui, eu estou representando essa área aqui, vai ser igual a 10 terços. Unidade de área. Feliz no primeiro exercício. Okay. Então, o que a gente fez aqui? Feito todo o cálculo de área, usamos a integral definida, nós calculamos 10 terços, que representa essa rachura aqui, ó. Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos duas funções que estão explicitamente aqui. Essa função aqui eu vou chamar de x mais 1. E essa função x² mais 2, a função de segundo grau. E essa é a função de primeiro grau. O intervalo aqui, o intervalo inferior, é a origem. A origem vale 0. O intervalo superior é esse aqui, 2. Então, o intervalo definido para a nossa integral é de 0 a 2. A minha função que está por cima é a função de segundo grau. E a função que está por baixo é a função do primeiro grau. Eu não posso fazer a função que está por baixo menos a função que está por cima, senão eu vou encontrar a área negativa. E a área negativa não existe. Você tem que fazer a função que está por cima menos a função que está por baixo. Segue o cálculo de área. Ok. Então, a área vai ser igual a integral no intervalo que está definido de 0 a 2. Função que está por cima, função superior, de maior imagem, x² mais 2, menos a função inferior, de menor imagem, no intervalo, x mais 1. Por que eu abri parênteses? Porque é menos esses dois valores. Se não abrir parênteses, tem que colocar menos aqui e menos aqui. Ok. dx. Segue. A área igual. Vou melhorar essa função, né, para poder fazer a integração, antes de fazer a integral agora. Então, permanece a integral de 0 a 2, x² menos x
menos 1 com 2, 1 dx. Então, eu vou fazer essa integral e substituir o intervalo. Daqui para frente segue o mesmo raciocínio do cálculo anterior que a gente fez. Então, a área vai ser igual a integral de x ao quadrado. Já fizemos isso em outros capítulos. X ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais x no intervalo de 0 a 2. Ok. Substitui primeiro o intervalo superior, subtraindo do intervalo inferior. Então, segue. Intervalo superior, 2 ao cubo, 8, sobre 3, 8 terços. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2 com menos 2. Mais 2. Menos. Na função algébrica, se eu substituir o zero, vai dar tudo o resultado igual a zero. Mas vamos substituir, como é a primeira vez que a gente está fazendo. 0 ao cubo, 0, dividido por 3, 0. Menos 0 ao quadrado, 0, dividido por 2, 0. Mais 0. Então, no segundo momento, deu tudo 0. Me sobrou apenas o primeiro intervalo. 2 negativo com 2 positivo, cancela, sobra apenas 8 terços. 8 terços, unidade de área. Ok, feliz no segundo exercício. Ok. Agora fizemos 2 exemplos com gráfico dado. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, que não foi dado o gráfico, mas a leitura faz com que a gente possa construir o gráfico. Mas é necessário até construir o gráfico quando todos os dados estão explícitos no enunciado. Então eu tenho uma função, que é do segundo grau, veja, e tem uma função que é do primeiro grau. E tem um intervalo que foi definido. O x tem que ser de menos 1 até 0. Se eu quiser representar graficamente, eu posso representar. Se não, ele quer o cálculo. Então, ele não quer saber do gráfico, ele quer saber da área. Então, vamos obedecer o seguinte. Eu não sei qual função que está por cima dessa, olhando. Mas eu tenho um intervalo. Dentro desse intervalo aqui, nessas limitações de menos 1 até 0, eu tenho que descobrir qual função está por cima, qual função que admite uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Aleatoriamente, eu vou escolher um valor que está entre menos 1 e 0 e vou atribuir as minhas funções. O resultado que for superior é a função que está por cima. Eu vou optar por menos meio. Vou escolher o menos meio. Certo. E vou substituir nas duas funções. Ó, x menos meio. Menos meio ao quadrado, substituindo nessa função. Mais 2 vezes menos meio, mais 1. Aqui o resultado vai ser menos 0,25, menos 0,5 ao quadrado, 0,25 positivo. 2 vezes menos 1, 2 vezes menos meio, menos 1. Mais 1. Selamos, ficou 0,25 o resultado. A imagem de menos meio é 0,25 nessa função. Agora eu quero saber a imagem de menos meio nessa função. Vamos substituir menos meio no lugar do x, mais 2. Menos meio mais 2, 1,5. Esse resultado supera esse. Então, esse é relativo a essa, em relação a essa função. E esse é dessa função. Então, essa função está por cima dessa no intervalo que foi me dado. O que eu tenho que fazer? Calculando a área no intervalo. Intervalo de menos 1, que é o menor, até 0, que é maior. Não é 0 a menos 1, é menos 1 a 0. Sempre o inferior embaixo, superior em cima. Essa função está por baixo e essa está por cima, porque a gente já fez até as verificações aqui. Então, a função que está por baixo por cima é x mais 2, menos a função que está por baixo. X ao quadrado mais 2x mais 1 dx. Vou resolver isso aqui, depois eu vou integrar o procedimento igual ao anterior. Então, a minha área vai ser x ao quadrado negativo, vou colocar do maior expoente para o menor, menos 2x com x menos x.
menos 1 com 2, 1 dx. Eu tenho que fazer esse cálculo de integral nesse intervalo de menos 1 a 0. Integral de menos x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3. Integral de menos x ao quadrado sobre 2. Integral de 1x. No intervalo de menos 1 a 0. Substituir o zero. Ó. 0 ao cubo, 0, dividido por 3, 0, menos 0, 0, 0 ao quadrado, 0, dividido por 2, 0, menos 0, 0, e 0, 0. Vai dar tudo 0. Então, 0 menos. Agora eu vou substituir no segundo intervalo. Menos 1. Substituir, tomar cuidado com o sinal. Menos 1 ao cubo, menos, dividido por 3. Ok. Menos 1 ao quadrado sobre 2. Menos 1 ao quadrado sobre 2. Mais menos 1. Okay. Tomar muito cuidado na hora que for substituir o intervalo negativo. Não misturar com esse menos aqui. Separadinho. A área vai ser igual a 0 menos... Ah, por que você está copiando 0? Porque esse sinal aqui vai fazer multiplicação com todos os sinais que estão no segundo momento ali. Então, menos 1 ao cubo, menos 1. Com menos, mais 1 sobre 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Com menos, menos. Menos 1 sobre 2. Mais e menos, menos 1. Ok. Vou resolver tirando o MMC dentro desse parênteses aqui. A área vai ser igual. Tirando o MMC de 3, 2 e 1, vamos ter 6. 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3, vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 1, 6, vezes menos 1, menos 6. Ó, 0, menos, vai sobrar menos. Tudo isso aqui vai dar menos 7. Que eu tenho menos 9 com 2, menos 7. Então vai ficar menos 7 sextos. Menos com menos, mais. Então a minha área vai ser igual a 7 sexto unidade de área. Feito a área desse terceiro exemplo. Segue mais um exemplo. Ah, mas agora não está mais ou menos igual ao outro. A diferença é a palavra interseção entre as curvas. Foi me dado um intervalo. Aqui não foi me dado um intervalo. Todos os que nós fizemos até agora, todos foram dados intervalos. Agora não. Como a limitação da área é entre as curvas, eu tenho que achar a interseção entre as curvas. Aonde essas curvas vão se interceptar? Para que eu defina um intervalo de integração. Então, toda vez que você viu duas funções e o exercício pede para você fazer o cálculo de área, você tem que achar o intervalo. Para achar o intervalo, nós temos que igualar as funções. Igualar as duas. Igualou. Na hora que a gente resolver isso aqui, a gente vai achar dois intervalos de interseções entre fx e g de x. Vou chamar todo mundo do segundo membro para o primeiro membro. Vamos ter x ao quadrado negativo, mais 2x, mais 1, mais x, menos 1, igual a 0. Vamos ter menos x ao quadrado, mais 3x, menos 1 com mais 1, zerou, igual a 0. Função de segundo grau mais incompleta facilita nossos cálculos, não precisamos fazer Bhaskara. Basta colocar em evidência o fator comum. Então, x é comum a x ao quadrado e 3x. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. 3x dividido por x, mais 3, igual a 0. Multiplicação de dois números, resultado dá 0, um dos dois tem que ser 0. Então, o que vamos fazer? Vamos igualar um fator a 0 e o outro fator a 0. X igual a 0 e esse aqui também igual a 0. Menos x mais 3 igual a 0. Nesse caso, menos x igual a menos 3, então x igual a 3. Temos um intervalo aqui já. No intervalo de integração vai de 0 até 3. A interseção entre essas curvas é no ponto 0 e 3. Agora eu tenho que saber
qual é a função que está por cima, porque senão não tem jeito de eu fazer meu cálculo integral. Tem que fazer a função que está por cima menos a função que está por baixo. Mas eu tenho um intervalo de integração agora, o limite. Então eu vou pegar um valor que está entre 0 e 3, atribuir nas duas funções, conforme eu fiz no exercício anterior, e ver qual função tem a maior imagem, maior valor. Então o meu intervalo é de 0 a 3, já encontramos. Vou escolher um valor fácil, claro, né? Vou escolher um valor 1. Vou escolher, o 1 está entre 0 e 3. E jogo 1 nas duas funções. Então f de 1, vou fazer isso aqui. F de 1 vai ser menos 1 ao quadrado, ó, 1 ao quadrado, 1, com menos 1. Menos 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, 1 menos 1 cancela, f de 1 vai ser 2. Então, quando x for 1, a função f vale 2. A função g agora, quando for 1, menos, jogo 1, vou escolher 1, mais 1, deu 0. Ou seja, a função f está por cima da função g, porque o valor da imagem de função f, quando o x é 1, é maior do que o valor da imagem da função g quando x for 1. Ou seja, nesse intervalo a função f está sempre por cima. Então segue o mesmo raciocínio anterior. Cálculo de área. Integral do intervalo que encontramos de 0 a 3, da função que está por cima menos a função que está por baixo. No caso, a função que está por cima é a função f. Então, menos x ao quadrado mais 2x mais 1, menos a função que está por baixo. Menos x mais 1. Ok. Dx. Antes de integrar, vamos tentar melhorar isso aqui. Menos com menos, mais. Vai ficar com 1x com 2x aqui. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 3x. 2x com menos, mais x. Menos com mais, menos. Menos 1 com mais 1, 0. Essa função aqui que vamos integrar. Integral de menos x ao quadrado, menos x ao cubo, sobre 3. Integral de 3x mais 3x ao quadrado, sobre 2. No intervalo de 0 a 3. Substituir o intervalo superior, vamos ter a área igual menos 3 ao cubo, 27, sobre 3, 9. 3 ao quadrado vezes 3, 27, sobre 2. Menos 0 ao cubo, 0 menos 0, dividido por 3, 0. 0 ao quadrado, 0, vezes 3, 0, dividido por 2, 0. Segundo momento deu 0. A nossa área vai ser igual. 2 vezes menos 9, menos 18, com 27, 9. 9 sobre 2. Unidade de área. Calculado a área entre na interseção dessas duas curvas. Agora vamos lembrar disso aqui, só para vocês lembrar, faz parte do capítulo, mas o tempo é curto. Mas vamos fazer um cálculo de sólido de revolução. Quero que vocês entendam o sólido de revolução é o seguinte. O que ele vai falar aqui é o seguinte, ele quer que você calcule o sólido de revolução em torno de x, né? Então vamos calcular em torno de x. O que é isso daqui? Eu estou pegando essa função aqui, no intervalo de 0 a 1, e rotacionando isso aqui em torno de x. Então, à medida que eu rotaciono em torno de x, eu vou obter um sólido. E esse sólido vai gerar essa figura aqui. Então, na verdade, vamos ter isso daqui, ó. Depois de rotacionado. Aí o que ele vai pedir? Eu quero o volume dessa figura aqui, desse sólido aqui. Como que é feito isso? É da mesma forma, obedecendo fórmulas, mas vamos jogar essa função no lugar de fx, elevar ao quadrado e integrar no intervalo que foi citado de 0 a 1 e multiplicar por π. No final, a unidade de volume é o seu resultado final. Então vamos lá. π que multiplica integral, intervalo de 0 a 1. Qual é a minha função que foi dada?
x ao quadrado mais 1. Ao quadrado dx. Ao elevar isso aqui ao quadrado, nós fazemos um produto notável. Então, vamos ter o seguinte: o quadrado do primeiro, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, dx. Isso é a minha integral, de 0 a 1. Ok. Agora eu vou fazer a integral disso, substituir o intervalo 1 e 0, multiplicar por π e ser feliz. Então veja. Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. Integral de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3. Integral de 1x. No intervalo de 0 a 1. Segue. Volume igual a π que multiplica. Substitui o 1 depois 0. 1 à quinta. 1 dividido por 5, 1 quinto. 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2. 2 terços. Mais 1. Menos 0 à quinta sobre 5, 0. 0 ao cubo sobre 3, 0 vezes 2, 0. 0. O segundo momento deu 0. Por fim, π que multiplica esses valores aqui, que eu vou tirar o MMC. No caso, MMC entre 5, 3 e 1 vai dar 15. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 1, 15 vezes 1, 15. Então vamos ter 25, 28, 15 avos. Resposta final, 28, 15 avos, π, unidade de volume. Terminamos o nosso exemplo do sólido de revolução. Essa aula termina aqui, até a próxima.